Então, nós convidamos hoje, para fazer parte do nosso trabalho como professora, a Darlene, que vai nos apresentar a segunda lição da revista Raízes da Nossa Fé. Nós estamos estudando essa revista que a Luciana está mostrando lá para nós, né? Nós começamos a semana passada e hoje, então, nós vamos estudar a segunda lição da revista, que é a respeito da doutrina do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é uma revista diferente da revista que a classe Esperança está usando, mas não tem nenhum problema, porque essa edição, essa revista dessas edições que a Alternativa está usando são edições muito separadas. Então, ela entra num dia, trabalha, dá conta daquele conteúdo e segue no outro dia. Depois, se a classe Esperança quiser seguir na sequência dela, ela segue, senão ela faz aqui com a gente, conforme vocês desejarem. Então, vou passar a palavra para a Darlene. Bom dia para todo mundo. É muito gostoso a gente finalmente olhar os rostos, né, das pessoas todas na hora da aula e poder conversar um pouquinho antes, aquela coisa toda que faz toda a diferença do presencial que a gente sentiu tanta falta, mas ainda assim continuar com essa experiência nova aqui, em contato, né, com essas pessoas que de longe vão acompanhando ainda a nossa aula. Bem, como a Rosa estava já iniciando, né, anunciando, aliás, nossa aula hoje é sobre a Trindade. E eu queria começar perguntando sobre o que eu tinha colocado no grupo da classe, para vocês observarem durante o culto que menções a gente ouviu durante o culto sobre Trindade. Hoje foi um domingo especial, né, também com o batismo, né? Mas vamos lá, vamos tentar pensar um pouquinho em que momentos a gente sentiu muito nitidamente, né, a menção à Trindade. Isso. Então, a Rosa está dizendo aqui, né, que na hora da bênção para a criança sendo batizada, né, então a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em que outro momento a gente percebeu a Trindade durante o culto? No louvor. Isso, exatamente. Geralmente, na ordem litúrgica que a gente usa na igreja, a gente tem o momento de invocação, que é o primeiro momento do culto, em que a gente canta um hino, né? Geralmente, esse hino menciona as três pessoas da Trindade. Geralmente, né? Se a gente pegar o inário ali do número 64 até o 75, que foi o que a gente cantou hoje, aliás, é o meu preferido, aliás, o 75, mas do 64 até o 75, mais ou menos, são todos hinos de início de culto que falam das três pessoas. Porque quando a gente faz a invocação no começo do culto, a gente menciona a invocação às três pessoas. E a gente, na letra do hino, né, vai percebendo, inclusive, algumas características de quem é o Pai, de quem é o Filho e de quem é o Espírito Santo. Não é? Onde mais a gente percebeu menção à Trindade? Aham. Isso. Ele é bem bonito mesmo. E que outro momento sentimos isso, gente? Desculpe, ela estava dizendo que o hino, né, a letra do hino para ela foi muito importante, né? Isso. Tá. Tá. Ela, embora não conhecesse, né, a música, ela conseguiu cantar e acompanhar, não é? Saber. Tá. Já tinha cantado anteriormente para si mesma, né? Isso. Legal. Muito bom. Outro momento, gente. Vamos chegar para cá, quem está chegando, que fica melhor, né? A gente tira as coisas da cadeira aí para poder... Então,
eu acho que todo mundo se lembra, não é? Que assim como no começo do culto a gente menciona a Trindade, a bênção que encerra o culto também é do Deus Trino, não é isso? A gente abençoa e aí cada pastor, ou dependendo do culto, não é? Tem uma versão da bênção apostólica, mas ela sempre menciona as 3 pessoas da Trindade, não é isso? Bom, a gente poderia ter mais, deveria ter mais, a gente sente falta de mais menção à Trindade durante o culto? Uma coisa, por exemplo, que a gente faz cada vez mais raramente nos nossos cultos é a afirmação do credo apostólico, não é? Que menciona justamente as 3 pessoas com as suas características, não é? E a gente cada vez menos fala o credo apostólico. Hoje, no batismo, houve uma menção, né? As 3 figuras na forma mais ou menos adaptada do credo apostólico de Nicéia, Constantinopla, que é o que a gente usa mais, né? Bom, alguém entende aqui realmente essa coisa da Trindade? Sim. O Tiago entende. Tá. Então, ela está dizendo, né, que a gente está sempre aprendendo, né? Isso. Isso. E que os pastores sempre mencionam um pouco isso, não é? Mas a gente consegue... Se você tiver que explicar, se alguém disser assim para você, é doutrina da sua igreja? É doutrina, não, a Trindade é nossa igreja. Você consegue explicar para mim, então, essa doutrina? Explica a Trindade. Não é fácil, não é? Não é fácil. A gente já viu algumas explicações, não é? Eu vou mencionar aqui algumas coisas que ajudam a gente a entender. Por exemplo, não é? A gente tem a figura da água. Essa é muito usada, não é? Não, a água tem 3 estados, não é? É gelo, é água líquida e é vapor, mas continua sendo água. Ah, tem também aquela simbologia que usa o sol. O sol é o sol, aquele astro que está lá, mas o sol também é calor e o sol também é luz. Então, são 3 características, não é? Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente, né? O ser humano. Né? O ser humano é corpo, mente e espírito. Mas é a mesma pessoa. Essa aqui, olha, é legal porque é do John Wesley, né? Ele fala assim, ó, 3 velas acesas no mesmo lugar, a gente só vê uma luz. Isso é interessante também, né? Assim, motivadora, não é? Mas de verdade a gente não entende, né? O próprio Wesley mencionou assim, olha, para mim, eu creio na Trindade. Eu creio, mas eu não entendo. Agora, se ele não entende, né? Que tanto estudou, não é mesmo? E aí, assim, ele diz, agora, eu vou duvidar só porque eu não consigo entender? E tem uma outra frase de um outro teólogo que a gente também cita bastante, que é Santo Agostinho, que diz o seguinte, vamos usar outra vez a figura do sol. Se você olhar demais, num primeiro momento a gente fica deslumbrado. Mas se a gente ficar olhando demais, cega. Se a gente pensa com fé na Trindade, ela ilumina a nossa vida. Mas se a gente quiser entender demais, a gente perde a fé. Bom, então a gente melhor não entender nada? É melhor a gente suspender a aula por aqui e deixar por isso mesmo? Pois é. Vamos tentar
pegar os nossos textos bíblicos para nos ajudarem a entender. Por quê, gente? A Bíblia, ela menciona em vários momentos essas figuras, não é? Das três pessoas que constituem a Trindade. A Bíblia não usa a palavra Trindade. Não usa essa palavra, mas ela menciona em vários momentos essas características. O nosso texto base mesmo, ele está num versículo só. E aí eu me lembro de uma aluna que eu tinha na classe de jovens que dizia, sermão de um versículo só não vale. E o pastor usou um versículo só também hoje. Não vale. Não vale, essa menina dizia. Bom, o nosso texto base está lá em 2 Coríntios 13, no versículo 13. E que é o modelo de bênção apostólica, na verdade, que a gente repete sempre nos cultos, né? É um texto maior, claro, que Paulo está escrevendo para os Coríntios, já é a segunda carta que a gente tem aqui documentada, né, na Bíblia como segunda carta. É uma carta muito doutrinária, que ele se abre muito e tenta se defender de algumas acusações que faziam para ele naquele momento. Então, aí é que o Paulo vai se constituir, né, em vários escritos que condensados dão essa segunda carta aos Coríntios. E aí, então, no versículo 13, capítulo 13, versículo 13 de 2 Coríntios, nós vamos ter o versículo que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Então, ele separa direitinho, olha só. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Aqui ele começa com Jesus Cristo, né? As nossas bênçãos hoje sempre começam com Deus Pai primeiro, né? Mas ele então começa falando de Jesus Cristo. Parece que é a única menção nas cartas que ele coloca as três pessoas. Geralmente ele menciona só Deus Pai e Deus Filho. E aqui em 2 Coríntios, ele menciona as três. Onde é que a gente consegue enxergar as três figuras da Trindade? No batismo, mesmo sem procurar lá no texto bíblico. Bom, Jesus estava lá, né? Jesus estava lá. E aí? Espírito Santo. Tá. E a voz que vem de Deus confirmando: este é o meu filho. Portanto, está afirmado também que Jesus é o Filho, certo? Quando Jesus conversou com a samaritana, lá na beira do poço, eles acabam também tendo umas conversas sobre isso, lembram-se? Né? Jesus se apresenta como o Messias, ele se apresenta, ela fala, eu sei que vocês judeus acreditam que vem o Messias, Jesus fala, pois sou eu. Mas aí ela também fala, pois é, mas vocês judeus dizem que a orar lá em Jerusalém, e Jesus fala, a Jesus, mais no final da sua vida terrena, ele faz aquele maravilhoso sermão, não é? De João 17, em que ele promete aos discípulos que vai enviar um consolador. Não é? Então, olha, vai ser difícil, vai ter muita coisa complicada, vocês nem imaginam tudo que vai acontecer. É isso que Jesus está dizendo naquele momento, não é? Mas eu vou mandar o consolador. Eu vou subir para o Pai, e assim que eu for para o Pai, o Consolador vai vir para vocês. E aí se confirma, então, em Pentecostes. Não é? E é a partir de então que a igreja vai se multiplicando. Bem, eu acho que a gente tem aí, para finalizar ainda, então, na vida de Jesus, o grande ide de Jesus, né? O último versículo lá do Evangelho de Mateus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
me foi dada por quem? Por Deus Pai, né? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós fizemos aqui hoje, né? Nessa cerimônia bonita e emocionante. Bom, fora esses textos da Bíblia, a gente tem, como metodistas, como wesleyanos, né? A gente tem os 4 primeiros artigos de religião e fé, que a gente tem como base da nossa doutrina oficial. E que a Rosa fez o favor de fazer cópias aqui para quem tiver sem a cópia pode pegar aqui, por favor. Distribui aí, gente. Quem chegou primeiro, tá? Eu estou entregando isso. Mas nós não vamos ler agora ainda. Eu queria começar, na verdade, fazendo uma breve história sobre a preocupação da igreja com essa questão da Trindade. Porque se a gente vê que na Bíblia mesmo não aconteceu no decorrer dos primeiros cristãos. Não é? No decorrer do começo da igreja, então, começou-se a formatar desse jeito. Há essa menção ao Filho, ao Pai, não é? A gente já tinha o Evangelho de João, que começa com: no princípio era o... Quem é o verbo? Deus, e o verbo era Deus, não é? Exatamente, exatamente. Não é? E na criação do mundo também, não é? Em que Deus, que estava lá desde o começo, no princípio era Deus, não é? E criou Deus os céus e a terra, não é? E como é que ele cria? Com o verbo, com a palavra, né? Deus diz a palavra e cria. Portanto, ele diz o Filho e o Filho cria. E o Espírito de Deus pairava sobre... Então, a gente tem outra vez a figura lá dos 3 no comecinho. Gente, é complicado, não é? É lindo, não é? A gente arrepia de falar, mas é complicado, porque não é... É mistério. É mistério. A pastora leu hoje o texto lá, aquele versículo único, não é, pastora? Mas foi aquilo ali, olha. É o mistério da fé. E se não tiver mistério, não é fé. Então, é só regra, não é? A gente pega lá a legislação, cadê o código... Não é? A constituinte, e fica por isso mesmo. Não, tem mistério na nossa fé. Você ia falar, Rosa? É a única religião que tem uma concepção dessa natureza. A Rosa está dizendo, então, aqui que o cristianismo é a única religião que tem essa concepção de Deus. Isso. As muitas faces de Deus. Isso. Só caracteriza o cristianismo, né? Essa concepção de um Deus tão amplo e tão diverso, e ao mesmo tempo permanecendo único, né? Nós estamos com o texto na mão aí do primeiro artigo de religião, ó, pega lá. Espera aí, achei aqui. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo nem partes, de poder, sabedoria e bondade infinitos, criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Na unidade desta divindade, há 3 pessoas, da mesma substância, poder e eternidade: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é o primeiro artigo de fé. Como é que surgiu isso? Vamos lá, então, outra vez que eu estava começando a contar a história. Bom, a gente tinha, então, os apóstolos que disseminaram, passou essa primeira geração, passou a segunda geração, a terceira e a quarta, e quando chegou no ano 325,
Já fizeram as contas de quantas gerações depois de Jesus? Né? Ano 325, convocou-se o primeiro concílio da igreja. Foi o concílio de Nicéia. Sabe a principal motivação desse concílio? Discutir se o filho tinha a mesma natureza do pai. Essa era a grande questão. Gente, isso aí é uma coisa que aparece até lá antes, não é? Quando Jesus pergunta para os discípulos, o que andam falando por aí que eu sou? E aí, um profeta, né? Essas coisas. Quem é Jesus nessa história, afinal? Qual é a relação dele com o Pai? Isso já tinha aparecido lá nos primeiros cristãos, e essa questão foi crescendo, e até 325, então, chega-se a essa questão. Convoca-se um concílio com os bispos, os principais teólogos daquele momento, para discutir. Será que o filho é a mesma natureza do pai? E o concílio de Nicéia afirma no final que sim. O nosso credo apostólico é quase uma cópia desse credo que saiu como conclusão desse concílio de 325. Com pequenas modificações. Qual que era o formato mesmo do credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ponto. Só falou isso sobre Deus. Ninguém tinha questionamento sobre o Deus Pai. Mas creio em Jesus Cristo é um tantão assim, ó, no credo apostólico, não é? Porque essa que era a discussão. Como é que é essa história de Jesus? Depois a gente tem o creio no Espírito Santo, na igreja, tal, que foram acréscimos depois dos outros concílios. Olha, esse foi de 325. Em 381, quase 50 anos depois, a discussão era, e o Espírito Santo faz parte da Trindade? Será que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade? Ou o Espírito Santo é só um espírito por aí assim? Qual que é a constituição do Espírito Santo? Essa era a discussão daquele momento. Depois a gente tem, o Anderson vai me ajudar aqui? Isso, tá bom. Vou fazer isso assim agora, né? Olha aqui, começou então em 351, né? O de Nicéia, lá. Que vai então falar sobre o filho, né? Aí o outro concílio, 381, que vai falar sobre o Espírito Santo. Vamos lá, como é que é mesmo o Espírito Santo? Ele está subordinado ao Pai e ao Filho? Ou ele é uma pessoa sozinha dentro da Trindade? Olha, gente, parece bobagem discutir isso? Para a teologia, isso é importante, porque define um pouco as coisas. Né? Isso. Exatamente. Vamos lembrar, né? Nós estamos num período em que a religião começa a ser o centro, né, das preocupações. Mas aí a gente avança. Em 451, a discussão é: Jesus foi homem e Deus plenamente ao mesmo tempo? Não. Porque vai ver que ele era mais homem do que Deus. Não, vai ver que ele era mais Deus do que homem. Essa era a discussão, então, aqui. Entre divindade e humanidade. Depois a gente tem o Concílio de Constantinopla, em 553, que vai discutir, que vai estabelecer o que hoje é a confissão do cristianismo. Tá? Estabiliza um pouquinho mais, então, o papel das três figuras dentro do cristianismo. Mas, quando chega 1053, 54, desculpe. 1054, acontece outra vez um concílio muito importante,
que define a divisão entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, por conta do papel do Espírito Santo na Trindade. Essa é a primeira divisão da Igreja, exatamente. 1054, tá? Seguindo agora para a gente puxar para chegar até o Wesley, né? 1500, nós ficamos, claro, do lado ocidental, certo? Em 1552, o Congresso da Inglaterra estabelece 42 artigos de fé. Na divisão da Igreja Anglicana, tá? Que foi a segunda divisão importante ali, não é? Que está paralelo com a reforma. É o momento das reformas, não é? Acontecendo a reforma lá de 557 de Lutero, a de Calvino e a da Igreja, mais ou menos na mesma época. A gente fica definindo data, mas era um movimento que estava acontecendo, sacudindo a Europa com as questões de fé e religião. Em 52, então 1552, o Congresso da Inglaterra define como normas de fé para justificar a divisão da Igreja Católica do Papa, né, da Igreja Romana. Então, retira das afirmações de fé que estavam lá desde 1054, retira aquelas que tinham a ver com a questão papal. E que a Igreja, então, a Igreja da Inglaterra estava se separando justamente por causa do papel do Papa na Igreja, né? Para ficar mais autônoma. E aí, então, ela define 42 artigos. Depois de uns anos, passam para 39. E aí, quando chega o Wesley, 1738, mais ou menos, não é? O Wesley, organizando a matéria, a substância da fé do movimento metodista, não era igreja ainda, lembra? Era o movimento, aquele grupo que ele estava reunindo, alimentando e tal. Ele, então, pega esses 39 aqui da igreja anglicana e reduz para 25. E aí é que a gente chega, então, no que a gente tem hoje dos nossos 25 artigos de fé e religião, que consta dos nossos cânones e tudo mais. Tá? Quase copiados mesmo, gente. Quase praticamente palavra por palavra. Ou seja, quando a gente pega esse papelzinho aqui, que a gente distribuiu com os 4 primeiros artigos, a gente está falando não do que o Wesley escreveu. Nós estamos falando dessa história inteirinha. Tá? De quanto que já se conversou, já se discutiu e já tentou se entender qual que é esse mistério da Trindade. Eu queria discutir um pouquinho com vocês se é que a gente consegue definir um pouquinho o papel de cada um. Quem é, quando a gente fala em Deus Pai? Vamos começar lendo o artigo 2 dos nossos artigos aqui. Quem é o Pai? Ah, é. Não, espera um pouquinho. Não, no artigo 1 aqui fala do Deus, né? Que eu já li, inclusive. Há um só Deus vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo nem partes, de poder, sabedoria e bondade infinitas, criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Um dos papéis principais, então, da figura do Pai é como criador, né? Como criador e sustentador da vida, né? Da continuidade, quer dizer, criar e estabelecer as condições para que a vida permaneça. Criar e estabelecer condições para que nós, humanidade, nos desenvolvamos, né? E nos estabeleçamos como criaturas. Você ia falar uma coisa? Eu acho uma coisa super interessante. Criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, os meus sentimentos são reais. Isso. As minhas dores não são necessariamente
Seus afetos, né? Deus é criador de todas essas coisas. Isso. Para quem está ouvindo de casa, então, a Rosa está enfatizando a expressão criador das coisas visíveis e invisíveis, né? Incluindo sentimentos e isso, afetos, né? Sensações, né? Que faz parte também do que Deus criou. Legal. O que mais a gente pensa do Deus Pai? O sustento, né? O sustento da vida. Isso. Então. E até que Deus ama os pais. Isso. Agora, quando chega o Espírito Santo, a Ivonete está lembrando, então, aqui que a associação, né? Os teólogos e os filósofos chamam isso de antropomorfismo na teologia, né? Que a gente faz muito, né? Caracterizar Deus como Pai e Jesus como Filho, né? Faz muito essa comparação. E a gente nem sabe se surgiu, o que surgiu primeiro, na verdade, não é? Se a revelação de Deus foi como Pai e referindo-se a Jesus como Filho, ou se foi o contrário, né? A gente interpretando a situação é que entende que Deus é o Pai e Jesus é o Filho. Hoje a gente tem já há várias décadas, né, o desenvolvimento da teologia feminista, colocando então Deus como mãe, não só como pai, nesse sentido, né? Resgatando também outras faces que a gente não se dava muito conta no desenvolvimento da teologia, que aconteceu principalmente pela reflexão de homens, né? mas quando a gente Aham. Isso. Então, ela está mencionando aqui o papel do Espírito Santo como importante. Na palavra. Ok. Vamos esmiuçar um pouquinho mais o que a gente entende por Pai. Não é? Deus é o Criador e sustentador. Mas a característica que o Paulo apresenta ali no texto básico nosso, na carta a segunda carta aos Coríntios, é o amor do Pai. Né? Que é pelo amor, então, que Deus cria, é pelo amor que Deus sustenta, é pelo amor que Deus estabelece todas as coisas. É pelo amor que Deus resolve trazer a criatura de volta para si através da encarnação. Né? É pelo amor que ele mobiliza, então, o plano de salvação. Alguns estudiosos dizem que a expressão desse amor de Deus como Pai, como Criador e sustentador, se manifesta também especialmente no início da história dos judeus com a Páscoa, com a primeira Páscoa. Não é? A hora que ele resolve, então, tirar aquele povo, para educar esse povo e constituí-lo como semente da religião, né? A religação do ser humano com Deus, certo? Vamos para a segunda figura, que é do filho. E aí a gente lê, então, sim, o artigo 2. O filho, que é o verbo do Pai, verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai. Olha lá aqui, o questionamento dos concílios aqui, não é? Da mesma substância do Pai, tomou a natureza humana no ventre da bendita Virgem.
houve tempos em que se pensou que a Maria também faria parte da Trindade, né? Houve algumas discussões até sobre isso no decorrer dessa história. E agora está... Isso. Aí a gente tem, então, aqui a afirmação do papel verdadeiro. Ela foi o instrumento, não é? Para que, então, Deus se encarnasse. Então, tá. De maneira que duas naturezas inteiras e perfeitas, a saber, a divindade e a humanidade, se uniram em uma só pessoa para que jamais se separem. Com qual pessoa? É Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que realmente sofreu, foi crucificado, morto e sepultado, para nos reconciliar com seu Pai, e para ser um sacrifício não somente pelo pecado original, mas também pelos pecados atuais dos homens. O papel, então, de Jesus na Trindade é principalmente de... O que a gente conclui da leitura aqui do segundo artigo? Qual é o papel principal de Jesus? Exatamente, como redentor, não é? O Paulo, no versículo lá básico, né, de 2 Coríntios, ele fala da graça de Jesus. É curioso que no metodismo hoje a gente fala muito mais da graça de Deus, não é? A gente sempre fala de graça de Deus. É raro a gente falar de graça de Jesus. É isso mesmo, pastora? Me ajuda aqui um pouquinho. Não é? A gente geralmente menciona a graça no Pai, não no Filho, mas o Paulo aqui, né, no texto da carta, ele fala a graça de Jesus. Olha. Exatamente, a graça está constituída no Pai e no Filho. Isso, exatamente. Há um só Deus verdadeiro, eterno, sem corpo nem parte. Da mesma natureza, né? Isso. Nisso dos dois. Deus da mesma graça. Isso, a graça está presente nos dois. A gente volta, tentando separar, a gente volta a perceber que não dá para separar. Não é? É isso que eu estou querendo lembrar. A gente tenta estudar um pouquinho mais, a gente tenta refletir um pouquinho mais, mas a gente sempre acaba concluindo que não tem como e que a gente não entende o suficiente, não é? Mas eu queria, então, enfatizar um pouquinho. Coisas importantes que a gente pensa, então, a respeito do Jesus Filho, né, como Filho de Deus. É que ele é que faz esse papel redentor e que, então, possibilita o perdão dos nossos pecados. Só ele. Por isso a menção da graça. Né? Isso. Depois, quando Jesus vem, esse acesso... O acesso, né, à figura da divindade, então, fica facilitado através de Jesus. Mas aí mistura tudo outra vez, não é? Porque então, o fato de que Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo, é que então possibilita que a gente se aproxime. Porque aí então aí a gente consegue entender, ou não, a gente consegue crer. Né? A gente consegue crer. Isso, exatamente. Na cruz, né, Jesus afirma que estará com eles. Né? Em alguns escritos, Wesley enfatiza muito que o papel de Jesus foi através das suas, pela natureza de ser humano e divino, mas é pelo que ele fez concretamente. Tudo que ele ensinou é que ele se constituiu filho de Deus. Que eu acho bastante interessante também. Quer dizer, outra vez a gente pensa no grande avanço que o Wesley promoveu na teologia, né? De tirar os olhos da gente também, tanto dos mistérios, não é?
e trazer a gente para o concreto. E o que é que você vai fazer? Né? E biologia, química, física, a matemática, tudo isso se organiza como se e é fundamental a gente pesar a teologia. isso. Por isso que eles são nacional. A Rosa está localizando, então, né, o conhecimento de Wesley aqui, no século em que as ciências todas estavam nascendo, não é? Numa ênfase de compreender melhor. E esse movimento também abrangeu a teologia, né? E aí, então... Oi. Você falando aí, eu comecei a procurar sobre esse mais de para crianças, conhecer só de falar, Jesus disse que a gente tem. Porque antes de Jesus, a gente tem Jesus, não antes, tem Jesus, a gente conhece de ouvir falar. Aí Jesus veio e falou assim, eu sou ele. Não físico, mas as suas obras, né? Ele se mostrou pelas suas obras, porque ele ensinou, porque ele fez. Isso. Então não dá pra gente ver Deus sem ver Jesus. Aham. Isso. O fato de desenha Deus Filho, desenha Deus Espírito Santo, fica bem mais fácil a gente pensar que nós vamos desenhar Deus Filho, né? No Jesus. Isso. Isso. Acho que a gente desenvolve, né? Cada um jeito de tentar, né, entender e resolver um pouquinho. Isso. Nós vamos chegar lá já já. Segura aí, nós vamos chegar lá. Vamos ler. Oi. Tá. Fica um pouquinho difícil, mas eu vou tentando aqui. Deixa eu falar primeiro o que a Elza disse agora, né? A Elza está falando que é mais complicado a gente ficar pensando para ela, né, na experiência dela, então é mais refletindo e dividindo e né, estudando partes das coisas, né? Que para ela isso, existem as coisas, mas que na vida concreta, né, a gente acaba se relacionando com um Deus único e pronto, né? E aí, então, procurando
como é que a gente vai viver e resolver as questões, né? A Ivonete tinha mencionado, me ajuda aqui outra vez, Ivonete. Isso. É aquele verso lá de Jó, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar e agora eu te vejo, não é? Então essa revelação, né, que substanciou-se em Jesus Cristo, né? Ah, isso. Isso. Ver Jesus significa então ler as obras, entender as obras, né? E estudar a partir das obras que vem. Vamos ler só a frase que é curta do 4º artigo de fé, que é, então, o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é da mesma substância, majestade e glória, com o Pai e com o Filho, verdadeiro e eterno Deus. O que a gente consegue relacionar mais especificamente com o Espírito Santo quando a gente pensa na Trindade? O que compete, o que confere, qual que é o papel do Espírito Santo? Consolador, é isso. Essa é uma coisa, né, bem clara. Oi? Convencedor, isso. O Espírito é que convence do pecado, exatamente. Orientador da consciência. Pastor, nesse sentido, é isso mesmo, Tiago. A contribuição do Tiago é um negócio incrível, cada vez que ele fala, né? Gente, é impressionante. Isso. O espírito é ativo, né? É movimento e nos reúne, né? Para Wesley, um papel principal do Espírito Santo é ajudar a gente, é a fonte da santidade. Santidade é uma coisa importante na teologia wesleyana, né? E para ele é o Espírito Santo que desenvolve isso. Bom, gente, não sei se adiantou muito a gente ficar especificando cada papel de cada um, porque, na verdade, a gente entende que está tudo meio misturado e fica difícil da gente separar as coisas. No entanto, eu já tinha citado que o Wesley fala, não é? Que seria absurdo a gente negar só porque a gente não entende, né? Porque é conteúdo de fé, é mistério. Assim como tem outros mistérios na religião, não é mesmo? A vida, como é que surgiu a vida? Tá. Por que a gente tem sofrimento? A gente tem algumas explicações, a gente tem algumas coisas, mas continua sendo um mistério. Daquelas coisas que a gente tem na listinha para conversar com Deus quando a gente chegar lá, não é? Porque, né, a gente não consegue entender sozinho. A gente tenta. Tá aqui nós na escola dominical, domingo após domingo, tentando entender. Mas Tertuliano, que também estudou muito essas coisas, né, disse assim: eu creio porque é absurdo. Se não fosse absurdo, eu estudava. Não é? É isso. Bom, nos textos que eu andei pesquisando aqui, eu encontrei um luterano, um pastor luterano, que em 2005 escreveu uma reflexão muito interessante sobre por que é que a gente celebra a Trindade, já que, na verdade, a gente tem tanta coisa mais importante para fazer na igreja. Está um pouquinho ali naquela linha do que a Elza levantou, não é? Por que a gente gasta tempo pensando na Trindade? E ele coloca para mim uma coisa que eu, que já trabalhei um pouquinho com liturgia e gosto de pensar dessas coisas, vai um pouco nessa mesma linha. Se a gente bobear, a gente pode ser tentado a enfatizar só um aspecto de Deus. Esse que é o valor da gente estudar a Trindade, para trazer presente na nossa vida que Deus não é só o Criador, e, portanto, nós estamos aqui de filho alegre, e, né, gozando a vida, aproveitando da criação, porque Deus nos sustenta, porque Deus nos ama, e tudo isso. Não é só isso. Nós pecamos também, e nós precisamos do sacrifício de Jesus
mas nós precisamos, através do Espírito Santo, que nos convence do pecado e nos conduz a uma outra vida. Se a gente não lembrar de vez em quando, pelo menos, dessas três figuras, a gente é tentado a conduzir a nossa vida cristã só com uma ênfase. E aí a gente está negando o cristianismo, a essência do cristianismo, que ela tem todos esses aspectos, e mais alguns que provavelmente a gente ainda vai descobrir. E a gente também vai estar perdendo de ganhar na nossa vida, na nossa existência, a riqueza dessa multidiversidade, dessas multifacetas de Deus. Porque são coisas infinitas que a gente, às vezes, não está se nutrindo daquilo tudo. Então, só nisso, gente, vale a pena a gente, de vez em quando, parar e lembrar outra vez quais são mesmo as essências que constituem a nossa fé. Por isso é importante, né? Vamos dizer outra vez, só porque, né? Puxar a sardinha mais um pouquinho, né? E dizer como escola dominical é importante. Porque isso vai acontecer na aula de escola dominical, não é? Que a gente vai parar para pensar nisso. Porque não é no culto. No culto, as afirmações trazem à nossa lembrança aquela experiência da fé, exclusivamente. Mas é aqui que a gente vai esmiuçar, vai discutir com a experiência um do outro, como é que é mesmo que a gente pode avançar um pouquinho mais na nossa fé. Fala, Silvio Adolfo. Outras ações da ação do Espírito Santo na cabecinha do homem da guerra da Rússia, né? E eu sempre colocar na cabeça do o que ele está fazendo. É até interessante que eu fico pensando. Permite, se ele amanhã depois de arrepender, ele é perdoado, o que ele está fazendo na Rússia. Ele tem a orar a Deus, a Espírito Santo, para ver se ele muda esse pensamento. Isso. Besteira que não faz. É o... Mas é que é muito. Entendeu? E agora, a terceira guerra mundial, eu não tive que fazer doloroso aquela e assim sucessivamente, vai repetir enquanto pela guerra, vai falar como ele vai ficar essa questão da guerra a gente tem trabalhado em alguns momentos, né, nas nossas aulas também, porque sempre acaba esbarrando. No fim de contas, a gente está vivenciando isso e os meios de comunicação não deixam que a gente esqueça também, né? Porque a gente está, né, o tempo inteirinho sendo provocado, né, com as notícias e tudo isso. Mas a questão é que o começo da história foi lá o depoimento do seu Adolfo, então, dizendo que ele tem se disposto a pedir que o Espírito Santo haja na vida de quem está dirigindo essas coisas, né, e definindo esses movimentos todos, que não é só o Putin, na verdade, né, tem outros lados e outras lideranças também que estão agindo, que eles todos, então, né, se sensibilizem com essa questão para que a gente não enfrente aí mais consequências ainda terríveis, né, dessa guerra. Luciana. A Vitória, que está nos assistindo, falando sobre a multiforme sabedoria de Deus, lembrei-me de Efésios 3:10. Isso, exatamente.
em que o Paulo menciona isso, né? Acho que aqui apareceu. Ah, tá bom. Não sei se escutou. Zoé, você escutou o que a Luciana falou? Agora? Não. Tá. Então, a Luciana leu para a gente o que a Vitória escreveu, né? A referência aqui, né, de que a Igreja Multiforme Sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, que é essa figura multifacetária de Deus. Isso, exatamente. E é o Espírito Santo mesmo que pode sensibilizar, não é, as pessoas. Mas aí, então, também pode mobilizar outras pessoas, não é, para refletir melhor, para descobrir jeitos de atuar, seja no perto ou no longe, não é? Para que a gente consiga, então, entender melhor as questões e agir com mais sabedoria, né, nessas questões todas. Eu só queria também ainda lembrar aqui uma frase do Paul Tillich, que eu anotei também, que acho que também ajuda um pouquinho a gente para encerrar um pouco essa discussão. Trindade é mais que uma doutrina. É uma simbologia que permite perceber as profundezas da divindade, com sua infinitude e misteriosidade, cuja aceitação depende exclusivamente da fé. Não tem jeito, mas a gente precisa também, né, entender essas várias facetas como Deus age na nossa vida. Aham. Qual que é o limite da nossa vontade e aquilo que vai além dele. Isso. Isso. Não é que Isso. A Rosa está, só deixa eu lembrar, para quem está longe aqui, né? A Rosa, então, está lembrando que essa natureza misteriosa, né, da Trindade, ela está aí para ser entendida um pouco até no nosso limite, não é? Reconhecer o limite que nós temos para a nossa compreensão mesmo desses mistérios da fé, né? Mais ou menos isso. Uhum. Ela está testemunhando, então, que a vida cristã dela não tem sido por bastante tempo dentro da Igreja Metodista, mas que ela percebe a revelação do Espírito Santo no conhecimento de tudo que ela tem até hoje. Isso. Uhum. Uhum. Isso. E ela, então, está valorizando, né, esses momentos como importantes aqui para a formação da vida cristã. Isso. É mesmo. É mesmo. Isso. Mais alguém queria participar com alguma contribuição aqui, desde o grupo que está por fora? Oi? Ah, está precisando ir embora, né, Esther? Tá bom. Vamos terminando então, gente? Podemos encerrar? Eu gostaria de falar. Pode falar, Elaine, eu estou te ouvindo. É Vitória, perdão, é que eu tô. É uma amiga minha. Tá dando para me ouvir direito, me ver? Eu estou te vendo. Ah, tá. Então, primeiramente, gostaria de agradecer por esse momento, né, de conhecimento e dizer que me lembrou muito tudo isso para fechar, assim, para compreender tudo que foi dito, me lembrou muito de 1 Coríntios 13, que fala assim que, eu estou com ele aberto, assim, porque
em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. É muito interessante falar sobre o conhecimento, o mistério de Deus, né? Envolve muito fé, a fé. E a palavra de Deus diz também que, porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz. Ele que iluminou o conhecimento na face de Jesus Cristo. Então, o tripé, para que a gente, mesmo com tantas dúvidas, com tantos questionamentos, a gente consiga ter uma fé consistente, de forma a não desprezar a completude do nosso ser e nem da Trindade, porque nós somos também espiritual e corpo, é manter a fé, né, o amor e a esperança. Principalmente o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, entendendo que nós conhecemos em parte, né? O mistério vai se revelando até progressivamente, conforme a gente vai vivendo com Cristo. Mas a gente, aqui em vida, a gente não chega nessa completa plenitude de conhecimento. Muito bom. Muito obrigada pela sua contribuição, né? Muito bonito o depoimento, né? Muito bonito. Que legal. Que ótimo. Gente, vamos encerrando, então? Hoje ela vai não só orar na nossa idade, mas dar bênção, né? Vamos lá, Ah, tá bom. O pessoal, então, que participou aqui do chat, se puder esperar um pouquinho mais antes de sair, para a gente avaliar essa primeira experiência de transmissão aqui. Nós vamos orar, então, encerrando. Dá para a pastora, pode vir até aqui, que daí, assim, também quem está de lá. Muito boa essa experiência. Isso. Na televisão a gente fica mais gordo. Vamos orar, gente? Gratidão, né, a quem está em casa, a quem está aqui. Né? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Ó Deus, por este momento tão precioso que nós passamos aqui, aprendendo com o Senhor. Como é bom nós estarmos reunidos, discutindo, aprendendo, reavaliando. Ó Deus, é a tua palavra e ela é que nos conduz. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor que nos criou, nos deu o seu Filho para nos salvar e permanece conosco através do Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós queremos sempre levar esta mensagem, que o Senhor é um Deus maravilhoso, que nos salvou e está conosco. Obrigado por tua presença, por tua graça. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar esta sala, a vida de cada irmão, cada irmã, aqueles que estão nos ouvindo das suas casas, onde estiverem, que também sejam ricamente abençoados pelo Senhor. E agora nós nos despedimos com a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce consolação do Espírito que esteja presente nas nossas vidas, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Ontem um amigo meu colocou no Face, ele é anglicano, né? Ah lá, o Reginaldo. Aí ele colocou no Face em várias línguas esta bênção no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois eu vou tentar. Qualquer coisa a gente envia. Tá bom? Vou passar o papo. Tá ótimo. Deus abençoe. Obrigada, gente. Até domingo que vem. Obrigada. Bom domingo para vocês.
Bom, a gente queria escutar um pouquinho agora de vocês que estiveram aí remotamente, como que foi essa experiência? Zoé, você podia falar para a gente? Deu para escutar direitinho? Como foi? Não muito. Eu estou feliz, parabéns pela equipe por organizar isso aí. Nossa, o batismo foi nota 10. Eu acho que valeu muito, apesar dos cortes, da sumida, às vezes, de voz, ficando um pouco longe, mas eu diria assim que, para mim, deu para eu pegar uns 85% da aula. Só não, o professor dá para escutar bem. Acho que quando as outras pessoas falam é que não dá, né? Isso. Eu acho que a participação fica um pouco de... Elaine que está falando, tudo bem? Oi, Elaine, tudo bem? Aí acho que a participação fica um pouco difícil, né? Porque eu acho que nem eles nos escutam e nem a gente consegue escutá-los muito bem, né? Aquele momento que eu coloquei o senhor Adolfo falando, que eu peguei o celular, ficou ruim também de escutar, né? Foi. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Não? Eu ouvi o seu Adolfo bem pouquinho. Foi o único que eu ouvi aí da classe. A Darlene, eu acho que daria, assim, 85%, 90%, eu ouvi. Às vezes ficava um pouquinho longe, outras vezes congelava, mas isso, assim, pouco. Agora, dos que se manifestaram, só o Adolfo que eu ouvi, e não muito bem. É porque, no caso dele, eu fiz essa experiência mesmo, então eu peguei o celular e fui lá perto dele. Então, pode ser que a gente possa fazer desse jeito. E a gente está com uma TV aqui que hoje a gente não pôs o cabo do som, mas se a gente colocar outras vezes o cabo do som, na próxima vez, por exemplo, aí a gente vai dar para escutar melhor o que vocês falam também. Porque deu para escutar o que a Vitória falou. Para quem estava, especialmente eu estava perto aqui, eu escutei. Eu não sei se as pessoas que estavam ali longe talvez não tenham escutado. Então, com o som da TV, acho que dá para estar escutando. Ivonete está onde? Você está em outro lugar? Está fazendo a experiência aí? Ah, tá. Estou aqui para poder ouvir o áudio, fiquei longe de você aí para dar microfonia. Eu acho que a gente podia, da próxima vez, vamos tentar fazer isso que você fez, levar o celular até a pessoa que está falando. Mas aí, se a gente colocar um fone na professora que está na frente do computador,